Nós convidamos a Nazaré porque ela tem alergias. Era assim, né? As alergias. E ela sempre tomou água. Mas agora nós vamos conversar com ela depois que ela conhecer um projeto que deixa a água extremamente leve e mineralizada. Será qual o resultado que a Nazaré teve? Boa noite, Nazaré, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Romulo? Muito obrigado por aceitar o convite. Conta para nós, por favor, Nazaré, como era a questão da sua alergia, como está hoje? Conta para nós no passado, como que estava? Olha, a minha alergia, ela estava muito séria, porque, por que que eu digo isso? Porque já estava me privando de me alimentar direito, me alimentar corretamente, né? E a minha alimentação estava muito deficiente. Toda vez que eu ia ao médico, a questão estava lá na alimentação, que eu não conseguia me alimentar direito. E aí, durante esse período que a alergia se agravou, eu tive um bebê, aí amamentei ele por bastante tempo, o que só piorou a alergia. Ficou muito difícil. Qualquer produto que eu ingerisse que fosse de origem industrializada, e aí não era só mais o industrializado, já estava indo também para os produtos naturais, né? Como comer uma cenoura, uma beterraba, por exemplo, não dava. Em produto industrializado, os produtos industrializados, você tinha uma alergia. Como era essa alergia? Tem como você exemplificar, por favor? Sim, o primeiro sintoma é a coceira no nariz, que parece que já ativava aqui uma série de reações nos olhos, coçando muito a garganta. Eu estava sempre com a impressão de que eu estava começando aquela gripe forte. E aí começava calafrio no corpo, e se eu insistisse em ingerir esses alimentos, começava a dar urticária na corrente sanguínea. Uma vez eu parei assim, olhei nos meus vasos sanguíneos levantando assim. Eu achei até que dali viria a pior reação possível. O doutor disse que só não foi tão grave porque foi para os membros mais inferiores. Se tivesse sido para a parte de cima do corpo, para o coração, por exemplo, poderia ter sido muito grave. Nazaré, que bom que não foi grave, né? E quando que começaram esses problemas? Bem, eles começaram em Goiás. Eu morava em Goiás, e aí eu percebi que eu comprava um pãozinho na padaria próxima da minha casa, e eu amava tomar café, porque os goianos são muito fãs de café, né? Aí eu aprendi a tomar café com os goianos, e aí toda vez que eu tomava café, o meu abdômen parecia que ele estava todo inflamado. Aí eu gostava desse pãozinho. Eu percebi que toda vez que eu comia aquele pãozinho e tomava o cafezinho, quando chegava em casa, naquele horário já costumeiro, aí eu tinha a mesma reação. Aí quando foi um dia à noite, meu marido trabalhava à noite e começou uma coceira assim, normal, na curva do braço. Aí eu passei a mão na curva do braço e eu percebi que mais parte do meu corpo começou a coçar. E eu entrava, saía, a sensação de calor no corpo. Foi a primeira vez que eu tive uma reação muito forte de alergia. Eu não sabia que era alergia, não. Eu sabia que eu tinha comido alguma coisa que não me fez bem. Ou então que algum creme que eu teria usado. Eu culpei um perfume que eu tinha comprado, porque eu usei esse perfume pela primeira vez, eu senti um cheiro e comecei a espirrar muito. Aí eu fiquei fazendo essa associação com essas coisas que eu tinha feito. E isso foi mais ou menos em que ano? Isso foi em 2003, De fevereiro de 2003. 2003 para cá, você procurou médicos, remédios, receitas para superar isso? Eu fui 2 vezes na emergência no hospital. Aí o doutor disse que era estresse. Meu nível de estresse estava muito alto. Aí ele passou uns remédios que eram sonífero, porque eu cheguei a dormir, eu ficava só em casa com meu menino de 2 anos, e eu dormia entre a pia e o armário. Eu não vi, eu sei que eu estava lá, eu não sei por quanto tempo eu fiquei, eu sei que eu fiquei desacordada. Era um sonífero, eu tomava e apagava.
Aí Então, quer ele dizer, interpretou. nesse tempo você procurou alternativas para resolver o problema, né? Claro. Sim. Aí ele 2001, falou, aham, de 2001 para cá 2003, você procurou. de 2003, aí foi só repetindo. Eu tinha uma crise, eu ia ao médico e ele dizia, é estresse, você está com um nível de estresse muito alto, tem que descansar. Aí me passava antialérgicos que eram soníferos. Eu sentia que eu apagava, assim. Eu melhorava só enquanto estava com o efeito do remédio. Depois voltava tudo de novo. Só que chega um tempo que você começa a ignorar aqueles sinais, né? Você vai deixando, a não ser quando passa assim, passava um período, eu tomava uns remédios, aí ficava um período sem ter crise. Aí chegava, passava uns 2, 3 anos, lá vinha a crise severa novamente e eu voltava a procurar um médico. Até que eu procurei um especialista, depois aqui já no Piauí, eu procurei um especialista e eu paguei muito caro pela consulta. E ela disse, ela ficou olhando para mim, eu levei fotos da reação que eu fiquei no meu celular, ela ficou olhando para mim e falou, olha, você sabe que a alergia não tem cura, né? A alergia tem controle. Aí ela falou assim, você sabe o que é que te faz mal, que você tem alergia? Eu falei, sei, doutora. Ela falou, não coma, não toque, não chega perto. É o que eu posso dizer. E os remédios são esses aí. Aí passou mais um monte, né? Quando ela ficou sabendo que eu tinha gastrite, ela passou hidróxido de alumínio e uma série de outras coisas. Todos os produtos, todos os remédios alérgicos, antialérgicos, ela passou tudo de uma vez. Eu falei, eu não vou tomar, porque se eu tomar isso aqui tudo, eu tenho certeza que eu vou morrer. Porque pela reação de imagina se eu tomo aquilo tudo. Aí eu tomava o remédio para o estômago, dava uma melhoradinha e daqui a pouco voltava tudo de novo. Realmente. Aí você acabou não comendo alimento, isso vai prejudicando, né? A imunidade vai sendo prejudicada, enfim, um problema vai levando a outro, porque a sua alimentação, na maior parte das vezes, fica comprometida. Comprometendo a alimentação, o seu organismo fica debilitado. Mas, Ela me orientou a procurar um gastro e eu procurei. Aí ele disse que eu teria que fazer testes para saber qual eram os produtos. Eu falei, doutor, mas eu sei quais são. Ele falou, então, se você já sabe, você está com a solução nas suas mãos. Não coma. Os produtos que você tem alergia, você não come. O que é de usar por fora no corpo, você não vai usar. E está resolvido. Eu falei, doutor, mas tá ruim porque está só aumentando. Eu vou comer o quê? Ele falou, olha, sinto muito. Mas você vai ter que procurar alternativa. Não tem como. Você não vai mais poder fazer uso desses alimentos. Nazaré, a mesma coisa que você está comentando, eu fiz uma palestra há um ano atrás, mais ou menos, sobre alergia. E o rapaz que veio aqui, ele chama Adriano. E o filho dele também tinha 21 tipos de alergia. E o médico disse: olha, é só ele não comer isso aqui. Mas, doutor, quase tudo tem isso, tá, mas é isso, ele não pode. E o Adrianinho começou a utilizar o projeto e teve um resultado fantástico. Mas hoje nós estamos aqui com você. Desde 2003 sofrendo, tal. Quando que você começou a fazer uso desse projeto? Qual mais ou menos o dia? Eu comecei a fazer uso do projeto, tá aqui o meu, né? Eu comecei a fazer uso do projeto no dia 15 de dezembro de Ó, 2021. 15 de dezembro de 2021. 15 de dezembro, agora, de 2021. Agora, Conta para nós, Nazaré, de lá para cá, o que que aconteceu com as alergias? O que aconteceu com as alergias? as alergias, as muitas, elas foram desaparecendo. Eu senti que ao ir dormir, deitar, meu corpo não ficava irritado, porque a alergia, quando eu ingeria algum produto que eu não sabia que eu tinha alergia, eu dormi, eu comia o que fosse durante o dia, não tinha problema nenhum. Quando eu deitava, 1 hora de sono certinha marcada no relógio, eu começava a reação, que meu coração começava a acelerar bem forte, e aí, em seguida, aquela sensação que eu ia sufocar. Então, eu levantava e ficava por aqui. Depois que eu comecei a fazer uso da água, eu percebi que isso não estava acontecendo mais. Então, eu não tinha aquele sono interrompido por estar passando mal ou sentindo a minha pele irritada só por estar deitada, só por estar dormindo. Isso foi uns 5 dias depois, eu já estava assim, com esses
sem essa perturbação à noite do coração acelerado, e eu sabia que ali era uma reação alérgica, e eu estava com alergia ao remédio de pressão que eu tomava, o remédio para controlar a pressão. Eu E ficava... tem mais algum? E os outros benefícios que vieram hoje, por exemplo, como que está, Nazaré? Hoje está bem melhor. Eu comecei a fazer um teste com uma balinha, chupei uma balinha, que eu passava mal 2 minutos depois, eu não passei mal, eu não fiquei mais coçando os olhos. Aí, passou uns 10 dias, eu experimentei comer um biscoito, também não passei mal. 15 dias depois, eu falei, eu vou tomar leite. Aí minha filha, ela ficava apavorada, mãe, a senhora não pega nesse copo. De tanto ela falar que eu fui pegar no copo, eu fiquei um pouco tremendo, mas eu tomei e não senti nada. Aí eu fui repetindo, fui recolocando as coisas, experimentando de pouquinho, e eu percebi que eu não tive mais reação alérgica a nenhum dos produtos que antes fazia eu passar mal. Hoje você tem qualidade de vida, Nazaré? Ah, tem. Porque o ser humano, se ele pode se alimentar bem, a gente é a melhor coisa que pode acontecer, porque os demais na família ficam bem, porque aqui em casa todo mundo ficava muito tenso comigo, principalmente falou comer, sair para algum lugar, por exemplo, tenho que viajar amanhã. Hoje, meus filhos, meu esposo já começaram a ficar todo mundo nervoso, né? O meu filho que vai me receber lá onde eu vou e os que ficavam aqui. Lembra que a senhora não pode comer nada na rua, para a senhora não passar mal, né? Agora eles não precisam mais fazer isso. Você está feliz, Nazaré? Muito agradecida mesmo. Eu tenho procurado conhecer o máximo possível a Timol, porque ela tem feito pessoas se sentirem bem, ter qualidade de vida, poder viver, né? Porque uma pessoa que não pode se alimentar, que vai se alimentar e fica com medo, ela não vive, né? Ela subsiste. Então, assim, só por esse projeto poder proporcionar esse bem-estar, que a gente fala, eu estou falando aqui dos males que me causaram pela alergia, mas teve muitas outras coisas. Então, eu agradeço de coração pelos estudiosos aí da Etmol, Que legal, Nazaré. irmão Manuel Menezes, ele é maravilhoso. Nazaré, agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, tem que ser sincero qual você está sendo. Porque tem convidados, tem pessoas que a gente fala, né, mostra as comprovações, depoimentos e não acredita. Fica assim, será que isso não é combinado? Porque tem gente que ainda acha que a gente combina, depois de 20 anos, que a gente combina alguma coisa. Passou na sua mente, Nazaré? Será que isso é verdade? Passou. Não, na verdade, eu queria tanto uma solução, eu estava com tanto medo de tanto problema de saúde que eu estava tendo com a alimentação, que quando meu marido começou a falar, parece que eu já estava esperando, porque eu já tinha pedido várias vezes, meu Deus, o Senhor tenha misericórdia de mim, porque se tirar mais algum produto de alimentação, eu não vou conseguir viver. Então, quando eu comecei a ouvir o que essa água poderia fazer na vida de uma pessoa como eu, que tem as alergias do jeito que eu tinha, eu falei, não é possível. Mas traz aí que eu preciso pagar para ver. Se não acontecer nada, tudo bem, mas eu tentei. Que bom, Foi Nazaré. E fico muito feliz de você nos dar a oportunidade. Assim como você, já ajudamos várias pessoas a recuperar a qualidade de vida. Mas, como eu sempre digo, não é cura. Continue usando do jeito certo para que você tenha mais saúde, qualidade de vida e traga essa paz, né? Para você, para sua família, para os seus queridos filhos. Muito obrigado por aceitar o convite, Nazaré. Eu que agradeço por poder falar aqui para as pessoas que elas podem se sentir bem, elas não precisam continuar se sentindo doentes sem solução. Tem um meio, os benefícios são maravilhosos, eu recomendo. Eu falo para todo mundo que eu encontro, eu trabalho numa escola, o que eu já falei sobre esse projeto na escola, não tem ideia. Que bom, Nazaré. Você comentou sobre o remédio da pressão. Você continua tomando o remédio de pressão? Ele não tem mais efeito colateral de alergia, né? Não, eu não tomo mais o remédio da pressão, não. Não precisou, porque a minha pressão controlou rápido, foi uma das primeiras coisas que eu me beneficiei. Eu não preciso mais sentir aquele mal-estar
Porque eu me sentia assim, controla uma coisa, mas prejudica tantas outras, né? Foi uma ajuda maravilhosa no tempo que eu precisei. Mas aí, agora eu não preciso mais. Eu tomei o remédio, minha pressão baixou de vez, porque ela já estava estabilizada, né? Aí foi Legal. uma das primeiras coisas que eu parei de tomar. Ainda Que estou bom. tomando o remédio da tireoide por enquanto. Isso, aos poucos seu organismo vai acostumando, vai melhorando, mas já evoluiu muito, né? Já progrediu muito. Muito obrigado, Nazaré, por tirar do seu tempo, compartilhar conosco aqui a tua experiência. Boa noite, viu? Obrigado. Maravilhoso, maravilhoso.